Opa, tudo certo com você? Como vai? Bom, pessoal, da mesma forma que a gente criou então o nosso jogador service, tá? A gente vai criar o nosso pergunta service, tá? Porque a gente tem aqui, ó, o pergunta DAO, assim como a gente tem o jogador DAO, né? Então, a gente criou o jogador service, então vamos criar agora o pergunta service. Ó, botão direito aqui no pacote, new class, eu vou digitar aqui, ó, pergunta service e finish. Bom, então, da mesma forma que a gente fez com o jogador, eu vou criar um construtor do meu service, né? Pergunta service. E vou criar aqui um atributo do meu DAO de perguntas. Vou colocar aqui, ó, private pergunta DAO. Vou chamar de DAO. E aqui no construtor do meu service eu vou instanciar meu DAO. DAO igual a new pergunta DAO. Bom, o que a gente tem no pergunta DAO, né? Deixa eu acessar ele aqui. Bom, a gente tem... Deixa eu expandir a classe aqui, ó. Bom, a gente tem aqui então os métodos, né, para adicionar a pergunta, para atualizar, para remover, né, para buscar. Esse buscar é privado, né, então a gente tem aqui os métodos, né, para listar. A gente tem aqui 3 assinaturas, né, de método para listar. Bom, então vamos lá, né, vamos começar. Primeiro eu vou fazer aqui, pessoal, do adicionar, tá? Vou copiar a assinatura, tá? Ele é um void, né, então ele não retorna. Ele não tem retorno, né, void sem retorno. Então eu vou colocar aqui a mesma assinatura que está lá no meu DAO e vou chamar aqui, ó, DAO.adicionar passando a pergunta, tá? Bom, agora a gente tem também o nosso atualizar. Deixa eu copiar a assinatura dele, ó, Ctrl C. E aqui no service eu coloco. Ele é um void também, né? Então, DAO.atualizar passando a pergunta. Ele não retorna nada. Agora a gente tem também o método remover, que também é void. Então, Ctrl C, Ctrl V nele e chamo o DAO.remover passando o ID da pergunta, né? Conforme está aqui na assinatura. Bom, a gente tem agora aqui esse método privado, que ele é utilizado somente nessa classe de pergunta DAO. Ele é utilizado nos métodos de listar. Então, nele eu não consigo nem mexer, eu só posso usar ele nessa classe do DAO. Então, eu vou pegar aqui a assinatura desse método listar. Né? Agora a gente só tem mais 3 métodos aqui, restam 3 métodos para a gente colocar lá no nosso service. E os 3 métodos chamam-se listar, só que possuem assinatura diferente, né? Então, vamos fazer de cada um deles, né? Ó, vou colocar aqui. Eu vou chamar o nosso DAO.listar sem parâmetros, né? E return aqui, ó. Ele retorna uma lista de perguntas, né? Agora, o próximo listar, com essa assinatura aqui, vamos colocar. Aí eu chamo aqui, ó, return DAO.listar, que recebe um nível. Aí eu formo um nível aqui. E o último é esse daqui, ó, que recebe 2 parâmetros, o IDs, perguntas feitas e o nível. Vou colocar aqui, ó, return DAO.listar, que recebe 2 parâmetros. Esse último aqui, ó, o terceiro. IDs, perguntas feitas e o nível. E só. Bom, então a gente tem, né, agora nosso pergunta service, onde o DAO delega para o service as chamadas, né?
Da mesma forma, né, pessoal, no jogador service, a gente poderia fazer aqui alguma lógica de negócio aqui, em qualquer um desses métodos, né, por exemplo, antes de remover alguma coisa, antes de remover uma pergunta, né, fazer alguma coisa, ou antes de atualizar ou adicionar uma pergunta, fazer alguma lógica aqui, alguma filtragem, alguma modificação em algum dado, de algum atributo, enfim. Né, a gente poderia fazer aqui, implementar alguma lógica de negócio que fosse necessária, né, que fosse requisito do jogo, né? Mas a gente não tem, pelo menos por enquanto, nada disso. Então, estou fazendo delegação de chamadas mesmo, tá? Como boa prática, utilizando o service, ao invés de chamar o DAO direto nos controllers, tá? Bom, então é isso. Finalizamos a implementação da nossa camada de serviço. E até a nossa próxima aula.